Pessoal, boa tarde. Sou Maria Catarina, sou enfermeira, trabalho na coordenação de fortalecimento da atenção básica, na gerência de atenção básica. Sou responsável pela macro do Grande Oeste. E o nosso objetivo de hoje é trabalhar com os indicadores de desempenho do terceiro ciclo do PEMAC. Lembrando que esses indicadores de desempenho do PEMAC, eles vão valer 30% da nota da avaliação final. O nosso título vai ser PEMAC terceiro ciclo, indicadores de desempenho do PEMAC, e quais são e por que monitorá-los. Os indicadores tanto da saúde da família, da saúde bucal e do NASF. Ok, pessoal? Então, lembrando que do Programa Nacional da Melhoria do Acesso e da Qualidade, PEMAC, as 3 portarias que estão hoje vigentes, né? A portaria 1654, que foi de 2011, onde ela foi instituído tanto as situações financeiras como a determinação sobre o PEMAC. A 1645, que ela também definiu as regras para o PEMAC. E a 1658, que foi a mais recente, 2016, onde foi homologada as equipes do terceiro ciclo do PEMAC. A próxima tela é a carinha da página lá no Departamento de Atenção Básica, onde a gente consegue ter o acesso tanto do primeiro, segundo e terceiro ciclo para o PEMAC. Relembrando só as fases do ciclo do PEMAC, a gente está nessa segunda fase, que é a fase da certificação. Os municípios já estão vivenciando essa verificação em loco dos padrões do acesso à qualidade, né? Então, todos os municípios já estão vivenciando a avaliação externa e a gente vai discutir hoje o eixo estratégico transversal e de desenvolvimento, que é o monitoramento dos indicadores de saúde. Então, a gente vai discutir esse item, que é o item do eixo transversal. Aqui, o novo manual instrutivo, que está também na página do Departamento de Atenção Básica, para vocês, o link para vocês terem acesso e poder avaliar, né? Porque hoje nós vamos passar os indicadores, mas não vamos ter nos assuntos desses indicadores. Então, o porquê, na realidade, a nossa conversa vai ser sobre o indicador de saúde. Então, na realidade, o indicador ele é um número, né, que ele vai mostrar ou identificar a situação e a qualidade de saúde da população daquela área de abrangência. Uma das importâncias dos indicadores é identificar os pontos críticos e as fragilidades do meu território. Então, quais são os problemas que eu tenho na minha área de abrangência da equipe. A importância desses pontos críticos e essa fragilidade para as ações e serviços de saúde, para ter um bom planejamento, né? E com isso acompanhar os resultados das ações do seu território e, como eu falei, subsidiar o planejamento ascendente. Relembrando que o PEMAC e esse acompanhamento dos indicadores é um processo contínuo, não só para a certificação do PEMAC, né? E quando a gente fala que é um processo contínuo da equipe, então toda a equipe do NASF, da saúde bucal e da saúde da família, que deve acompanhar os indicadores, né? E principalmente para o seu planejamento. E só relembrando o problema da informação, né? Quando vocês fazem uma ação bem feita, com resolutividade para aquele usuário, mas se vocês fizerem e não registrar, é o mesmo que vocês não tenham realizado, né? E se vocês registrar e não informar essa informação, esse dado, é como se eu não estivesse fazendo. Por quê? Eu registro, mas não informo. E se eu informar e não monitorar, eu não estou usando esse dado para o planejamento. E se eu monitorar e não avaliar, eu não estou nem utilizando para o planejamento, nem quanto equipe de saúde da família, ou quando comentamos aqui equipe de saúde da família, lembrando a coordenação de atenção básica, né, os coordenadores de atenção básica dos municípios ou das unidades básicas de saúde, e principalmente também os gestores. Então, os indicadores de saúde, eles vão dar as informações, e para dar uma boa informação, você tem que alimentar os sistemas de informação. Só para a gente também lembrar as fases, né, que até dezembro vocês têm que alimentar o AMAC,
mas a gente está orientando que os municípios já tenham essa alimentação do AMAC já pontual. A coleta das entrevistas que os municípios estão vivenciando, né, dos entrevistadores, e o que vamos discutir hoje são sobre os indicadores de saúde. Que os indicadores de saúde para o PEMAC, para os 30% da avaliação do PEMAC, vai ser os dados que vão ser alimentados do ESUS, né, transmitidos com sucesso via CISAB, e as competências serão setembro, outubro e novembro de 2017. E aqui é a tela lá do portal do CISAB, onde vocês podem observarem e acompanhar, não só nesses 3 meses, mas todas as informações que é transmitida pela equipe. Então, isso são uma das coisas que vocês têm que estar acompanhando e ter um olhar mais crítico nesses 3 meses de acompanhamento. Lógico, ainda não terminou as datas da produção que vocês vão encaminhar, mas é importante você saber que esse é o portal do CISAB. E também a importância do monitoramento, ele tem 5 objetivos específicos, né? Para a gente atender essas metas e os compromissos das equipes e do gestor municipal. Principalmente a prioridade, a negociação, né? As metas e compromissos das equipes do gestor, a prioridade e o planejamento das ações, o reconhecimento e os resultados alcançados, a transparência da gestão, então os indicadores vão ajudar nessa transparência da gestão, e a responsabilidade sanitária que a equipe é responsável. Então, relembrando que a partir desse 3º ciclo do PEMAC, os indicadores serão os indicadores do CISAB, e principalmente, ou mesmo para as equipes que têm tanto a coleta de dados simplificada, o CDS ou o PEC. Então, todos eles que tendo o CDS ou o PEC têm que ser encaminhado via CISAB. E os nossos, e a partir também do 3º ciclo, foi 11 indicadores de desempenho de saúde que foram elencados. Desses indicadores de saúde e desempenho elencados, eles foram divididos em 4 grupos. Então, o grupo de acesso e continuidade do cuidado, da coordenação do cuidado, da resolutividade das ações da equipe e da abrangência de ofertas de serviço. Do acesso e continuidade do cuidado, lembrando que esse grupo desses indicadores, se os serviços estão chegando em tempo e oportuno para os usuários. Então, isso é uma das coisas que a gente pode avaliar dentro desse indicador. Então, dentro desses indicadores, nós temos a média de atendimento médicos e de enfermeiros por habitante, o percentual de atendimentos de consultas por demanda espontânea, o percentual de atendimento de consulta agendada, o índice de atendimentos por condição de saúde avaliada, a razão de coleta de material citopatológico do colo de útero e a cobertura da primeira consulta odontológica programática. A seguinte que é a coordenação do cuidado, é outro grupo, né, que uma das coisas que a gente pode pensar na coordenação do cuidado, resumidamente, são os serviços prestados. O indicador é a média de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida. Esse a gente vai ver que a fonte não é o CISAB, é o SIM e o SINAM, que depois a gente já vai dar uma olhadinha. No grupo resolutividade, nós temos que ver se esse grupo, se esses indicadores, eles são capazes de resolver o problema de saúde da população, né? Se eles têm condições de resolver 80%, 85% do problema de saúde da população. Então, os indicadores são percentual de encaminhamentos para serviço especializado e a razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas. No outro grupo, que é o grupo abrangência da oferta de serviço, que é a dimensão da cobertura que a gente pode avaliar, que é o percentual de serviços ofertados pela equipe de atenção básica e o percentual de serviços ofertados pela equipe de saúde bucal. Os indicadores do NASF é um único indicador, mas ele é dividido que é o índice de atendimento realizado pelo Núcleo de Saúde da Família, e ele é dividido em a média de atendimentos individuais realizados por profissional do NASF, a média de atendimentos domiciliares, a média de atendimentos compartilhados e a média de atendimentos em grupos realizados
por profissional do NASF. Todos esses indicadores, e eles são avaliados dentro do manual da avaliação externa dos indicadores, tem o anexo B, que é a ficha de qualificação dos indicadores. E essa ficha de qualificação dos indicadores, ele é dividido em indicador, conceituação, a interpretação, o uso, o método de cálculo, a variável, que é o numerador e denominador, o período, o parâmetro, a limitação e as ações que promovem a melhoria do indicador e as referências. Então, essa mudança desse manual dos indicadores é importante porque ele apresenta essas ações que promovem a melhoria do indicador. Mas aqui eu vou somente citar o indicador, conceituar esse indicador, mostrar qual é o método de cálculo desse indicador e qual é a fonte, né, a variável numerador e denominador e qual é o parâmetro. Então, dos indicadores do eixo 1, que é o acesso e continuidade do cuidado, o primeiro indicador, que é a média de atendimentos médicos e enfermeiros por habitante, o conceito é o número de atendimentos de médicos e de enfermeiros na atenção básica por habitante em determinado espaço geográfico, então da sua área de abrangência, no período considerado desses 3 meses, né? Então, o método de cálculo é o número de atendimentos médicos e de enfermeiros dividido pela população cadastrada. Então, o numerador, né, que é o total de atendimentos individuais realizados por médicos e enfermeiros, e o denominador é o total de cadastros individualizados vinculados àquela equipe. Então, lembrando que cada equipe ela tem um identificador, né? Identificador Nacional de Equipes, que é o INE. A fonte, tanto do numerador e do denominador, é a ficha de cadastro individual, que é do CISAB, que eu já vou em seguida mostrar a ficha para vocês. E o parâmetro é 1,8 consulta habitante ano, que é a média que se calcula até para ser um parâmetro para ver se realmente os municípios e as equipes estão dentro do parâmetro. Essa é a carinha da tela da ficha de atendimento individual dentro do prontuário eletrônico, tá? Isso só para vocês, para dar essa conotação, esse exemplo, né? E o segundo indicador é o percentual de atendimento de demanda espontânea. Então, o conceito é o percentual de atendimento de demanda espontânea realizados por médicos e por enfermeiros em relação ao total de atendimentos individuais na atenção básica. Também dentro da sua área de abrangência, também nesse período considerado, tá? Então, o numerador é o total de atendimentos de urgência, vezes 100, dividido, né, que é o total de atendimento de urgência, mais a consulta do dia, realizados tanto por médico como enfermeiro. A fonte também é a ficha individual e o denominador é o total de consulta agendada programática. Então, é a soma de todas essas consultas, tanto a consulta agendada programática, só a consulta agendada, ou a consulta do dia, ou o atendimento de urgência. Então, essa também, a fonte é a ficha de atendimento individual. Então, o parâmetro é 40% das consultas médicas e de enfermeiros que deveriam ser do atendimento de urgência, e os outros atendimentos são distribuídos entre demanda agendada ou cuidado continuado, né? Desculpa. Então, na realidade, esse parâmetro é só para ter uma noção se o município não está atendendo somente os casos de urgência ou não está somente atendendo as agendas de atendimento continuado. Aqui também o espaço onde mostra a ficha de atendimento, né, individual, também a carinha da tela, onde apresenta o atendimento individual. O percentual, o indicador 1.3, que é o percentual de atendimentos de consulta agendada, daí sai da emergência e vai para a agendada. Então, a conceituação é o percentual de atendimentos de consulta agendada realizadas por médicos e enfermeiros, por consulta agendada em relação ao total de atendimento na atenção básica, também espaço geográfico e nesse período considerado, né? O numerador
é o total de atendimentos individuais da consulta agendada, informados no campo de atendimento, também vinculados àquela equipe, né, aquele INE. E a fonte é a ficha de atendimento individual do CISAP. E o denominador é o todo total de atendimento, tanto consulta agendada programática, só a consulta agendada, a consulta do dia, atendimento de urgência do enfermeiro e médico. Também a fonte é a fonte de atendimento individual. Então, o parâmetro aqui para as consultas agendadas de urgência é de 25% a 35%, que se trabalha mais na situação de acolhimento no início do dia ou durante todo o dia, nessa atividade de agendamento dessa consulta de urgência. Aqui também a tela, onde tem toda a questão do atendimento, de toda a relação do horário de atendimento, a data e o horário de atendimento, e mostra a agenda da tela do ESUS. O item ponto 1.4, que é o índice de atendimentos por condição de saúde avaliada, que é a conceituação, o número médio de atendimentos de médicos e de enfermeiros na atenção básica por condição de saúde avaliada, multiplicada pela prevalência de condição no território. Então, essas prevalências são o quê? A hipertensão, a diabetes e a obesidade. Então, o método de cálculo é o numerador, é o total de atendimentos individuais por pessoa com diabetes mellitus, mais o total de atendimentos individuais por pessoas com hipertensão e o total de atendimentos individuais para pessoas com obesidade realizadas por médico e enfermeiro, também daquela equipe, e a fonte também é a ficha de atendimento individual. E o denominador é a população cadastrada, multiplicada pelo coeficiente de prevalência de hipertensão da população cadastrada, né? Multiplicada pelo coeficiente da prevalência da diabetes mellitus e mais a população cadastrada. Então, entende-se que atendimento é o número de atendimentos por condição avaliada, o coeficiente de prevalência é o coeficiente de prevalência da condição de saúde referente àquela equipe, àquela lotação, e a população é a população cadastrada da sua área de abrangência, né? O parâmetro aqui é 0,30 atendimentos no mês. Aqui também a telinha, né, do problema e condição. Então, cada momento que você vai fazer o atendimento na agenda, você vai dizer qual foi o atendimento, qual foi a condição de atendimento de saúde para aquele paciente, né? Se ele é um paciente hipertenso, sempre colocando aqui a tela do médico, sempre colocando o CID, né, desse paciente. 1.5, que é outro indicador, que é a razão de coleta de material citopatológico do colo de útero. A conceituação dele é o número de procedimentos de coleta de material citopatológico do colo de útero realizado pela equipe de atenção básica em relação ao total de mulheres, né, cadastradas entre 25 a 64 anos de idade da tua área de abrangência nesse período considerado, né? Então, o numerador, é o número de procedimentos de coleta de material citopatológico do colo de útero, e o denominador é a população feminina cadastrada entre 25 a 64 anos de idade. Lembrando que entre a ficha, a fonte, é a ficha de procedimentos do CISAB, né? E eles serão sempre consideradas dentro do Ministério essa população cadastrada de 25 a 64 anos de idade. E o exame, o parâmetro é 0,3 exame por população ano ou 0,025 exame por população mês. Lembrando aqui dentro da coleta do material de citopatológico, que mesmo tendo esse parâmetro de 25 a 64 anos, se está usando para o indicador, né? Não que não se faça a coleta de preventivo para outra idade, e sempre trabalhar aqui pensando que quem é essa minha população de mulheres da minha área de abrangência, para eu trabalhar a questão do aprazamento e a questão de busca ativa também, né? Então, isso é uma análise que também as equipes têm que
fazer. Aqui mostrando dos procedimentos, né? Então, procedimento realizado, então mostra o procedimento, o código, né, do SIGTAB, que é a coleta de material para exame citopatológico do colo do útero. Então, mostra quando você vai coletar, tem essa informação para você ter esse indicador, né? O próximo indicador é a cobertura da primeira consulta odontológica programática. Então, a conceituação é o número de atendimentos da primeira consulta odontológica programática realizada na atenção básica por habitante em determinado espaço geográfico, então daquela equipe, no período considerado. O numerador é o número de atendimento da primeira consulta odontológica programática vezes 100, dividida pela população cadastrada. Então, a fonte é a ficha de atendimento odontológico individual, também do SISAB, e a fonte do denominador é a população cadastrada daquela equipe, daquela área de abrangência. O parâmetro é 15% do atendimento da primeira consulta odontológica, então esse é o parâmetro ano, né? Ou mês, 1,25% do atendimento da primeira consulta programática. Aqui a tela da primeira consulta, então sempre lembrando, quando é um atendimento, vai mostrar se é a primeira consulta, a segunda, se é consulta de retorno ou consulta de manutenção. O eixo 2, que é a coordenação do cuidado. Então, no eixo 2 é a média de atendimento da recém-nascidos na primeira semana de vida. Então, a conceituação é o número de atendimentos a recém-nascidos na primeira semana de vida, realizados por médicos ou enfermeiros na atenção básica, também nesse período e nessa área de abrangência. O numerador é o número de atendimentos a recém-nascidos na primeira semana de vida do município e o denominador é o total de recém-nascidos a serem acompanhados no município. Então, o numerador vai ser a fonte, é a ficha de atendimento individual do SISAB, e o denominador, ele vai usar a fonte do SINASC e do SIM. Lembrando que esse item, mesmo as equipes, então mesmo a equipe não assumindo, não tendo entrado no PEMAC, essa avaliação vai ser a avaliação do município, tá? Essa não vai ser a avaliação da equipe. Então, serão consideradas todas as equipes do município, independente da adesão ou não. Então, isso é uma das coisas que é importante ser observado. Aqui, também a tela do atendimento à criança, né? A tela da puericultura. E o eixo 3, que é o eixo da resolutividade, que é o percentual de encaminhamentos para serviço especializado. Então, o conceito é o percentual de encaminhamentos médicos de usuários para serviço especializado, também dessa área de abrangência e nesse período considerado desses 3 meses. O numerador é o número de encaminhamentos médicos para o serviço especializado vezes 100 e o denominador, o número total de atendimentos médicos individuais. Então, o parâmetro sempre é 5 a 20%, né? Já que a atenção básica tem que ser resolutiva na resolução dos problemas de 80%, 20% para encaminhamentos para o serviço especializado. Também a fonte é a ficha de atendimento individual do SISAB. Aqui a tela, onde mostra a questão do encaminhamento, qual a especialidade, né? Então, que faz esse encaminhamento. E o 3.2, o indicador é a razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas. A conceituação é número de tratamentos concluídos pelo cirurgião dentista, né, em relação ao número de primeiras consultas odontológicas programáticas, também realizada pelo cirurgião. O método de cálculo é o número de tratamentos concluídos pelo cirurgião dentista, dividido pelo número de primeiras consultas odontológicas programáticas. A fonte também é a ficha de atendimento odontológico pelo SISAB e o parâmetro é 0,5 a 1 de tratamentos concluídos. Aqui a tela, né, da primeira consulta. O eixo 4, que é a
a abrangência, que é a abrangência na oferta de serviço. Então, o indicador é percentual de serviços ofertados pela equipe de atenção básica. A conceituação é percentual de serviços de atenção básica ofertados para a população em determinado espaço geográfico e nesse período considerado, né? Lembrando os atributos da atenção básica, a acessibilidade, a coordenação do cuidado, a longitudinalidade e a abrangência do cuidado. E o método de cálculo é o quantitativo de ações e serviços realizados pela equipe vezes 100, e o denominador é o total de ações e serviços esperados pela equipe de atenção básica. Então, a fonte é a ficha de atendimento individual e de procedimentos de atividades coletiva, e o parâmetro é 70% ao mês. O 4.2, o indicador 4.2, é o percentual de serviços ofertados pela equipe de saúde bucal. Então, ele também tem o mesmo cálculo como o da anterior, só que da saúde bucal, né? Então, é o percentual de serviços ofertados em saúde bucal para a população da atenção básica, da sua área de abrangência, no período considerado, e lembrando também os atributos da atenção básica. O método de cálculo é o quantitativo de ações e serviços realizados pela equipe de saúde bucal vezes 100, e dividido pelo denominador o total de ações e serviços esperados pela equipe de saúde bucal. E agora para o indicador do eixo 5, que é o índice de atendimentos realizados pelo NASF. Então, o conceito é o índice composto pelos tipos de atendimento que deve ser realizado pelo NASF, pelas equipes, né? Lembrando que ele é um único indicador, mas ele é dividido em 4 itens, que são os atendimentos individuais, os atendimentos domiciliares, os atendimentos compartilhados e os atendimentos em grupo. Então, ele é dividido por esses itens, né? Então, ele é dividido, esse índice de atendimentos realizados pelo NASF é a média de atendimentos individuais realizados pelos profissionais do NASF, a média de atendimentos domiciliares, a média de atendimentos compartilhados pelos profissionais do NASF e a média de atendimentos em grupo. Aqui o cálculo, eles sempre vão se basear pelo o total da carga horária de 40 horas. Então, isso é o cálculo que eles vão fazer. Lembrando, né, os 3 tipos de equipe, que é o tipo 3 a gente tem 80 horas, o tipo 2 120 e o tipo 1 200 horas, né? Então, eles fazem vão fazer esse cálculo, esse parâmetro, né? Então, um exemplo, né? Se a equipe do NASF tipo 1 com 200 horas, 200 horas semanais cadastradas, ele terá o número como 5 como denominador, tá? Então, o método de cálculo. Aqui o método de cálculo ele vai ter pesos diferentes. Lembra que no passado ele tinha outro peso, né? E agora eles modificaram, foi uma das coisas que mais modificou, foi o peso do método de cálculo da equipe do NASF. Então, é a média, numerador, é a média de atendimentos individuais registrado por profissional do NASF, vezes o peso é 0,15, né? Vezes 0,15. A média de atendimentos individuais domiciliares por profissionais, vezes 0,25. A média de atendimentos compartilhados, também o peso é 0,25. E a média de atendimentos em grupo, o peso é 0,35, dividido pelo número do NASF a cada 40 horas. Então, se eu tenho um número de 80 horas, vai ser esse cálculo que eles vão fazer, né? Então, esse vai ser um indicador mais problemático até para chegar a esse cálculo. Então, aqui o que eu falei, né? O tempo de atendimento, o numerador e o denominador, o cálculo dessa equipe, e também eles vão avaliar a fonte, é o SINES, né? Então, isso é uma das coisas que a gente também tem que ter essa preocupação de ter o SINES mantido as informações exatas, tá? E o outro é a média de atendimentos individuais realizados por profissionais do NASF. Então, o conceito é o número médio de atendimentos individuais realizados por profissionais do NASF para aquela equipe daquela área de abrangência, tá? Então, o numerador é o número de atendimentos individuais
E o denominador, o número de profissionais da equipe do NASF a cada 40 horas. O parâmetro é 50 atendimentos individuais específicos profissionais mês. Aqui a tela, né, do atendimento de consultas da equipe do NASF. E o 5.2 é a média de atendimentos domiciliares registrado por profissionais do NASF. O conceito, então, é o número médio de atendimentos domiciliares realizados por esse profissional do NASF na área, nesse período específico e para esse espaço geográfico determinado, né? Então, o numerador é o número de atendimentos domiciliares e o denominador, é o número de profissionais por equipe NASF a cada 40 horas. O parâmetro é 12 atendimentos domiciliares profissionais mês. Aqui a ficha de atendimento individual, a tela, né? O 5.3 é a média de atendimentos compartilhados realizados por profissional do NASF. Então, o conceito é o número médio de atendimentos individuais com registro de pelo menos 2 profissionais, tá? Então, o numerador é o número de atendimentos individuais registrados conjuntamente por profissionais do NASF e da Estratégia de Saúde da Família ou Saúde Bucal, dividido pelo número de profissionais de equipes NASF a cada 40 horas. Aqui também a tela. O 5.4 é a média de atendimento em grupo realizado por profissional. Então, a conceituação é o número médio de atendimento em grupo realizado por todos os profissionais que compõem a equipe do NASF. O numerador, então, é esse número de atendimento, e o denominador é o número de profissionais do NASF a cada 40 horas. Aqui a tela da ficha de atividade coletiva, e aqui é o portal onde vocês podem, que eu já mostrei lá no início, mas que vocês podem também observar esses relatórios de indicadores do cadastro individual, tá? Aqui eu consigo ver os indicadores, então consigo ter essa informação, né? Aqui eu posso selecionar o estado e os indicadores, e quando for ou indicadores ou o cadastro que eu consigo avaliar. Então, o estado e o município e a equipe eu consigo ver como é que está o meu cadastramento, a minha cobertura de cadastramento e como é que estão os indicadores. Então, é isso que a gente comentou para vocês terem um feeling mais nesses 3 meses, né? Então, aqui é um relatório de cadastro, sempre vai ter um alerta, né? Nos municípios com menos de 2.000 cadastrados, 2 pessoas cadastradas. Lembrando que a gente sabe que temos municípios nossos em Santa Catarina que tem menos de 2.000 pessoas, né? Então, aqui só a tela para vocês verem mais específico. Aqui dos indicadores, então a gente pegou lá de março de 2017, mas só para vocês observarem como é que é a tela dos indicadores de saúde, que é o relatório que aparece, né? Então, vocês conseguem, isso está publicizado, né? E algumas orientações que é importante a gente ter, né? Então, sempre registrar corretamente cada atendimento que foi realizado. Então, aquilo que eu falei lá no início, você não só fazer, mas sim registrar, né? Registrar e avaliar. Ver as informações da base nacional até as datas do envio, para não perder a data do envio. Lógico, você pode mandar essa data retroativa, mas não perder a data do envio, né? Lembrando que quando você tem, conforme esse ofício circular 5/2017, se você tem competências, mais de 3 competências que você não encaminha consecutivamente, você vai ter corte de recurso financeiro, vai poder solicitar o retroativo, mas a gente sabe até da demora, né? E os gestores municipais ou o coordenador da atenção básica, a própria equipe, ela deve monitorar esse envio desse dado da equipe, né? Pelo portal, então, do portal do CISAB. Então, importante manter o ESUS atualizado, né? Até não só o ESUS, também o SINES, manter atualizado essas informações. Lembrando, então, que os meses que serão avaliados será setembro, outubro e novembro de 2017. Utilizar sempre as informações para planejar, né? E até para definir quais são as prioridades que você tem na sua área de abrangência ou no seu município. Sempre promover esse aperfeiçoamento da equipe, então sempre utilizar e ajudar que a equipe
tem essa informação, então, uma educação continuada, e é esperado até que os resultados do indicador a gente reflete os serviços da gestão, e para cada indicador será calculado um percentual e uma proporção, né? Então, além disso, a equipe deve manter o cadastro das famílias atualizados, e qualquer dúvida que você tiver, você pode solicitar apoio com o Carlos ou com a Lisandra, que são teleconsultores da Telesaúde, para o ESUS ou o CISAB, tá? Aqui só também colocamos à disposição as coordenadoras de fortalecimento da atenção básica da Gerência de Coordenação da Atenção Básica, né? Que é a Cecília da Grande Florianópolis, a Ira do Meio Oeste, eu sou do Grande Oeste. Agora nós temos uma nova coordenadora, que é a Débora, na Macro Sul. Desculpa, Débora, que eu não coloquei o teu nome. Do Vale Foz, a Cássia, e do Planalto Norte e Nordeste é a Janice. Então, muito obrigada, estamos à disposição para dúvidas.